sei se vocês já perceberam isso, mas, por exemplo, né, vamos pegar um exemplo aí, né, rotineiro. Geralmente, quando a gente inicia uma relação, né, afetiva amorosa, essa relação ela é mantida por esquema de reforçamento contínuo. Por quê? Porque geralmente a gente sempre está ali, ó, eu como parceiro, né, eu estou ali sempre reforçando, sempre querendo agradar, né, o meu parceiro, porque está início de relação, né, a coisa está se construindo, eu quero ali, a gente ainda está com aquela sensação, né, de paixão, né, a sensibilidade ainda está muito aumentada em relação a essa parceria, então a gente fica realmente estabelecendo uma relação, não é, de reforçamento contínuo. Quando a minha parceira solicita, eu dou o retorno, entendeu? Uma solicitação e um retorno, uma solicitação e um retorno. Geralmente da mesma forma, quando eu solicito da minha parceira, né, e ela pronta, né, já para apresentar aquela medida reforçadora. Então, geralmente, o início da relação ela é marcada por um movimento de reforçamento contínuo, certo? Posteriormente, aí a coisa vai se passando, né? Aí vem um elogio aqui, outro lá, entende? Aí vem uma solicitação aqui acolhida e outra não, e a coisa vai se espaçando, certo? Então, é isso, né? O reforçamento contínuo, lembrem, pessoal. Aí pegando o exemplo que eu estou dando aqui, né? Numa relação afetiva, uma relação de amizade, vamos imaginar que eu faço uma solicitação e a minha solicitação é acolhida. Eu faço uma solicitação e minha solicitação é acolhida. Então, veja, isso é um esquema de reforçamento contínuo. Já um reforço intermitente é quando eu faço uma solicitação e não é atendida. Aí outro dia eu faço novamente e é atendida, certo? Então veja que existe aí uma pausa, existe uma intermitência. Por isso que a gente faz essa diferenciação. E aí por que essa diferenciação do ponto de vista funcional, né? Por que não dá para tratar como a mesma coisa? Porque os efeitos no comportamento são diferentes. Quando a gente coloca esse estudo no recorte experimental de pesquisa, no recorte de pesquisa experimental, quando a gente começa a estabelecer, a estudar as relações entre variáveis e os efeitos que determinadas variáveis, né, causam no organismo, a gente começa a perceber que de fato se trata de esquemas diferentes, né, porque eles possibilitam efeitos diferentes no organismo, em termos comportamentais. Beleza? Então, por isso que a gente faz essa diferença e é por isso que a gente não trata tudo como um esquema só. Existe realmente uma diferença importante. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, né, já de início, eu sei que essa é uma discussão, né, mais aprofundada, né? A gente pode deixar isso para outro momento, né, formativo, enfim. Mas só para sinalizar, né, e só para instigar, né, de certa forma, a curiosidade de vocês, é importante dizer que quando a gente está sob esquema de reforçamento contínuo, a gente fica mais sensível à extinção, se a gente compara com o reforço intermitente, certo? Se comparado ao reforço intermitente. O reforço contínuo, ele vai fortalecer o organismo para não ser extinto, como é a definição do esquema de reforçamento. Mas vejam, o que eu estou querendo dizer é que quando a gente compara um esquema com o outro, na Skinner deixava claro isso, que o reforçamento contínuo, ele é mais brando nesse sentido, certo? Se a gente quiser, por exemplo, extinguir um comportamento e esse comportamento está sob esquema de reforçamento contínuo, ele vai ser mais fácil de ser extinto se comparado a um comportamento que está sujeito, que está submetido a um esquema de reforçamento intermitente. Ou seja, o esquema de reforçamento intermitente ele é muito mais forte do ponto de vista da resistência à extinção do que o reforçamento contínuo. Não é? Então, se a gente pensar, não é? É muito mais fácil, por exemplo, para um pai, para um educador, né? Para uma mãe, enquanto educadora, quando vai educar o filho, né? É muito mais fácil ela extinguir determinado comportamento quando ele está sob reforçamento contínuo, do que quando ele está sob reforçamento intermitente. É exatamente por isso que geralmente quando a gente, né, treina pais, né, treina educadores, a gente costuma dizer que, ó, se você estabeleceu determinado mote para a educação, evite não abrir exceções, evite abrir exceções, né? Não abrir não, evite abrir exceções. Por quê? Porque, vejamos, né? Se a criança ela tem um padrão de birra,
né, ao solicitar algo. Então vamos imaginar uma criança que está fazendo birra porque está diante de uma atividade que requer um alto desempenho. Chegou uma atividade ali da escola, né, e ela está apresentando birra porque a atividade é um pouco mais exigente. Né? Então ela está ali inquieta, reclamando, resmungando, né, chorando e tal, mas que a atividade precisa ser feita. E aí quando ocorre isso, quando se depara com esse tipo de atividade, vamos imaginar que a mãe ou o pai, né, digamos assim, exerce um auxílio um pouco fora do ponto, né, no sentido até de fazer a atividade por ela. Então veja, isso vai funcionar como uma medida reforçadora para a birra, certo? Isso pode, na verdade, funcionar como uma medida, provavelmente, né, vai funcionar como uma medida reforçadora para a birra. Por quê? Porque vai economizar a energia da criança. A criança ela vai perder aquele estímulo aversivo da atividade de alto desempenho, né? O custo de resposta vai diminuir, então vai ficar mais confortável para a criança. Então veja, se o pai e uma mãe, né, tá ali, ó, sempre naquela situação, eles vão lá e reforçam. Naquela situação ali, vai lá e reforça. Para extinguir esse comportamento, se o reforço for sempre contínuo, é mais fácil, é mais tranquilo. Difícil é quando ele reforça uma vez e outra não. Reforça uma vez e outra não. Ou seja, chega lá a atividade, a criança resmunga, a criança apresenta a birra, ele vai lá e faz. Quando é na próxima vez, ele não faz. Aí quando é na outra, ele não faz. Quando é na outra, ele faz. Entende a atividade por ela. Aí o que é que acontece aí? Aí cria-se um esquema de reforçamento intermitente. Isso gera um fortalecimento maior para que a extinção não ocorra. Isso fortalece ainda mais o padrão de comportamento de birra da criança, quando ele é estabelecido por esquema intermitente.